A história do menino e o jumentinho. Uma história de fé. Em uma simples fazenda vivia um garotinho chamado Mateus. Mateus era muito amável e gentil, mas ele era também muito tímido. Ele não gostava muito de aparecer ou chamar muita atenção. Certo dia, ele foi brincar na floresta como de costume, mas nesse dia ele ouviu um barulho estranho, algo que ele nunca tinha ouvido antes. Ele ficou curioso e foi investigar, e viu um pequeno jumento perdido. O jumento era pequeno e muito frágil, e parecia que sentia fome e muito cansado. Mateus, sempre amoroso e bondoso, olhou para aquele burro e percebeu que ele estava perdido. E naquele momento, ele sentiu pena daquele burrinho e resolveu ajudá-lo, levando-o para sua casa. Logo, ao chegar, ele deu comida e água e o levou para o celeiro para aquele pequeno jumento dormir. No outro dia, ao amanhecer, muito feliz, Mateus levou o jumento de volta à floresta, na esperança de encontrar os seus verdadeiros donos. Passaram o dia inteiro procurando, mas não conseguiram achar ninguém. Mateus começou a ficar preocupado, pois se ele não encontrasse os donos daquele jumento, ele não saberia o que fazer com ele. Ele não queria abandoná-lo na floresta, mas ele também não queria ficar com ele para todo sempre, pois ele sabia que seus pais não iriam gostar se ele levasse o jumentinho para casa, pois sua casa era muito pequena e não tinha espaço para um animal de estimação tão grande como um jumento. E eles não queriam que Mateus se apegasse muito com aquele jumento, caso ele não conseguisse encontrar os donos do jumento. Enquanto aquele garotinho pensava no que fazer, em um versículo que ele leu: tudo posso naquele que me fortalece. Ao lembrar dessas palavras bíblicas, ele sentiu mais confiante. Ele percebeu que com a ajuda de Deus, ele iria encontrar uma maneira de ajudar aquele jumento. Mateus levou o jumento novamente para sua casa e falou aos seus pais que aquele jumento era especial e que ele gostaria muito de ficar com ele. Ao ouvir as palavras de Mateus, eles ficaram muito preocupados com aquela decisão dele, pois eles não queriam que Mateus se apegasse ao jumento, caso ele não conseguisse encontrar seus donos. Já Mateus estava decidido que iria ficar com aquele jumento e nomeou como fé, pois ele acreditava que a fé ajudaria a encontrar seus verdadeiros donos. E assim se passaram longos dias juntos. Eles iam brincar na floresta, rios, campos e até dormiam juntos no celeiro. Mateus começou a se sentir bem, mais extrovertido e confiante, depois da presença do jumento chamado Fé. Ele não tinha mais medo de se destacar e não se escondia mais. Mateus aprendeu a cuidar de Fé. Ele alimentava, dava água, escovava seu pelo com muito amor e carinho. Ele ensinou o jumentinho a andar direito, correr, pular, saltar. Fé, ele também aprendeu a amar aquele garotinho. Ele seguia Mateus o tempo todo. E ele se entristecia quando Mateus não estava na fazenda e se alegrava muito quando estava perto dele. Anos passaram e Mateus e Fé continuaram a ser amigos. Mas certo dia, os dois caminhavam na floresta, quando passaram por ele
um grupo de pessoas. Um dos homens daquele grupo reconheceu o jumento, chamado Fé. Ele era o dono do jumento. Ele havia perdido Fé há muitos anos e ficou muito feliz ao reencontrá-lo. O homem agradeceu a Mateus por cuidar de Fé com muito carinho. Ele falou que Mateus era um garoto muito bondoso e generoso. Mateus ficou feliz por encontrar o verdadeiro dono de Fé. Ele sabia que Fé tinha que ficar com seu verdadeiro dono e com certeza ele estava em boas mãos. Mateus e Fé se despediram. Ele ficou triste ao ver seu amigo partir, mas ele tinha certeza que era o melhor. Mateus continuou sendo um garoto muito amável e gentil. E a lição que ele aprendeu com Fé ficou na sua memória. Nunca desista de lutar pelos seus sonhos e objetivos, mesmo que pareçam impossíveis. Com a ajuda de Deus, nunca desista de sonhos que pareçam impossíveis. Podemos conseguir qualquer coisa. Essa história de fé pode ser aplicada a qualquer situação para atingir seus objetivos. Quando nos sentimos desanimados, podemos lembrar-nos da fé de Mateus. Ele nunca desiste e tenta ajudar aquele jumento, mesmo que seja desafiador. Se acreditarmos em Deus e perseverarmos, podemos sim superar qualquer obstáculo e alcançar nossos sonhos. Sempre há muitos desafios, surpresas, tristezas e alegria. A vida é assim e às vezes nos deparamos com situações que nos deixam angustiado, assustado e até chorando. Mas é preciso saber que cada momento da vida, cada lágrima, cada sorriso estão registradas no diário de Deus. E pode ter certeza que Ele nunca esquece de anotar. Ele escreveu sobre as suas lutas, seus choros, mais um detalhe: Ele não esqueceu de escrever sobre o dia da sua vitória. Nunca desista dos seus projetos e sonhos, porque antes mesmo de você idealizá-los, eles já estavam desenhados e registrados por Deus. Nunca desista. Deus está com você. Não desista dos seus sonhos, independente que área seja. Tenha fé. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe para mais alguém e aproveite para se inscrever no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, para quando eu postar novos vídeos, você ficar sabendo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e seus sonhos.